Oi, gente! Oi, turma 61, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos revisar os assuntos vistos no capítulo 2. Como vocês já sabem, nesse capítulo nós estudamos o espaço geográfico, né? Ele tem como tema o espaço geográfico. E o que nós vimos nesse capítulo? O primeiro tópico visto foi mapas e cartografia. Pessoal, estudar os mapas, compreender os mapas é de extrema importância para a nossa vida, certo? A necessidade de representar paisagens, as características de lugares, as áreas terrestres, levou à criação desses mapas. Os mapas, eles foram desenvolvidos, há muito tempo atrás, nos mais diversos materiais. Tinha mapa que era feito em pergaminho, em argila, em papel, muito diferente da realidade que nós temos nos dias atuais, né? Que nós temos mapas na palma da nossa mão, no celular, na hora que a gente quiser, super digitais, né? E atualizados. Os mapas começaram a ser desenvolvidos nesses materiais mais rústicos. Inclusive, acredita-se que o primeiro mapa foi confeccionado pelos sumérios, certo? Em uma placa de barro cozido com inscrições na escrita suméria, representando o lado setentrional da região da Mesopotâmia. Já o primeiro mapa mundi, ele já foi criado na Babilônia, por volta de 500 anos antes de Cristo, e era uma tabulinha, uma tábua bem pequenininha de argila, com desenhos e inscrições que representavam a visão que os babilônios tinham do mundo. Percebam, pessoal, que todos esses mapas antigos, históricos, que a gente está abordando nesse momento, são mapas feitos pela percepção dessa população. São mapas rústicos, que não tinham uma tecnologia empregada na sua realização, certo? Inclusive, se vocês virem a foto da apostila, vocês vão ver que eles não têm nem lembram a cara dos mapas que a gente está acostumado a lidar, né? Mas esse foi um dos primeiros mapas que a gente tem notícia. A cartografia é a ciência que produz e estuda os mapas. Os cartógrafos são os profissionais que estudam a cartografia, né? A cartografia, ela surgiu por volta do ano de 2500 a.C. Como eu já falei, né, com o passar do tempo, as técnicas cartográficas elas foram sendo aperfeiçoadas, as tecnologias foram chegando e essa realização, né, a criação dos mapas é cada vez mais preciso e cada vez de mais fácil leitura. Atualmente são utilizadas fotos aéreas e de satélites para a realização de mapas. Costumam ser usados eletronicamente, dispensando a necessidade de impressão. Exatamente o que eu comentei, né? Nós temos acesso a mapas extremamente atualizados e precisos na palma da nossa mão. Qualquer celular, computador, os mais diversos aplicativos e programas utilizam uma base cartográfica, uma base de mapas nas suas configurações. Para a gente poder entender esses mapas, é importante também que a gente entenda as escalas cartográficas, que foi o segundo ponto que nós vimos no capítulo. Essas escalas, elas estão presentes nos mapas porque elas representam a proporção entre a área real e a sua representação. Ou seja, se a gente tem uma escala no mapa indicando 1 para 800, vai significar que esse 1, né, esse pontinho, esse número antes dos dois pontinhos, significa que cada 1 centímetro do mapa representa 800 centímetros do espaço real. Ou seja, a escala é uma proporção e ela indica o quanto um determinado espaço geográfico, né, o quanto a realidade foi reduzida para poder caber, para poder ser representada dentro de um mapa. Certo? Se a gente tiver essa ideia clara na nossa cabeça, vai facilitar muito para a gente conseguir entender, né, interpretar aquele mapa. Um mapa, na grande maioria das vezes, não mostra o tamanho real o tamanho real daquilo que ele está querendo ilustrar, certo? Dentro da escala, nós vamos ter dois tipos, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica,
ela vai utilizar números que vão estar representados na forma de uma fração. A proporção da dimensão do desenho e o espaço real. Foi o exemplo que a gente já viu antes. Você vai ter normalmente né, a área do mapa, aí vai ter os dois pontinhos e o denominador, que vai ser a área real. Já a escala gráfica, ela vai aparecer no mapa na forma horizontal, normalmente, com alguns riscos. Ela vai ter a aparência, a carinha, como se fosse uma régua. E o que acontece? A escala cartográfica, ela representa a relação entre o espaço e as medidas, certo? Por exemplo, você pode ver lá, no nosso exemplo da nossa apostila, a gente está vendo que cada 1 centímetro do mapa vai estar representando 50 metros na realidade. E por aí vai. E nós também temos escalas grandes e escalas pequenas. Para poder representar superfícies muito extensas, muito grandes, vai ser necessário que as escalas reduzam muito o tamanho dos elementos. Se a gente tem muita coisa para mapear e o nosso papel, nossa dimensão, onde a gente vai representar isso é pequeno, nós vamos ter que reduzir muito. Então, atentem-se. Quanto maior o denominador da escala, maior é a redução aplicada, certo? Quanto maior o denominador da escala, maior é a redução aplicada. E com isso, vai ser menor a escala, certo? E essa máxima, essa relação, também vale para o contrário. Quanto menor o denominador da escala, menor é a redução aplicada e maior vai ser a escala, certo? O espaço representado vai possuir maior detalhamento, certo? É importante que a gente pense sempre nessa escala, nessa ideia, né, de que 1 centímetro vai estar representando uma quantidade, né, de centímetros do real. O que isso quer dizer? Vai estar mais reduzido ou menos reduzido? Isso vai ajudar a gente a compreender os mapas de uma forma mais tranquila. Já a convenção cartográfica, que nós também vimos nesse capítulo, é um conjunto de informações contidas em um mapa. O que essa convenção cartográfica vai dizer para a gente? Ela vai estabelecer a relação entre símbolos contidos no mapa e os seus significados. Para facilitar, né, o entendimento dos mapas, foi criado um sistema de símbolos que são conhecidos no mundo inteiro. Esses símbolos eles foram escolhidos para facilitar a compreensão, certo? Você consegue entender esses símbolos de forma praticamente intuitiva, certo? Isso vai facilitar e possibilitar a leitura da informação contida no mapa por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a gente vai ter a utilização de vários símbolos, figuras, cores, linhas, trajetos, contornos, que são aceitos internacionalmente. O exemplo mais clássico, que eu já falei com vocês, né, são rios, lagos, mares, oceanos, corpos hídricos de maneira em geral, sendo representados pela cor azul, os aeroportos com desenho de um aviãozinho e por aí vai. E nós também temos diversos tipos de mapa. Nós vamos ter mapas diferentes dependendo daquilo que a gente está querendo, né, representar. Nós temos os mapas temáticos, né, que podem ser divididos entre históricos, físicos, políticos, demográficos, estilizados. E dependendo, né, do tipo de mapa, ele vai ter uma cara diferente. Então é fundamental que a gente consiga interpretar a informação que está ali naquele mapa para a gente poder entender o que ele quer dizer para a gente, certo? Os mapas históricos, eles são antigos, né? Vai ter uma aparência mais reduzida, mais envelhecida. Os mapas físicos, eles representam o espaço físico, né? A ideia dos aspectos naturais de um determinado ambiente. Já os mapas políticos, eles representam a distribuição dos territórios nacionais, as fronteiras, os limites entre estados, entre cidades. Nós vamos ter também o planisfério, o mapa-mundi, que está constantemente presente nos livros de geografia, certo? E esses foram os assuntos que nós vimos ao longo do capítulo 2, tá, galera? Hoje a gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!